aula o mundo pós Segunda Guerra. O mundo pós Segunda Guerra. A velha ordem mundial. A velha ordem Conferência de Potsdam. Divisão da Alemanha. Divisão da Alemanha. Em 1949. Plano Marshall. Plano Marshall. Plano Colombo. Plano Colombo. Pacto de Varsóvia. Finalmente, OTAN. É onde vamos começar. O mundo pós Segunda Guerra. A velha ordem teve início com o fim da Segunda Guerra Mundial, através da disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia do planeta, fato que desencadeou a Guerra Fria. Portanto, Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A disputa militar entre Estados Unidos e União Soviética era denominada Guerra Fria. A divisão da Europa teve início, mais precisamente durante a Conferência de Potsdam, realizada em julho de 1945. Portanto, mês de julho de 45. Quando a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação, controlada de leste a oeste, respectivamente por União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos e França. A capital alemã, Berlim, também foi ocupada, ficando dividida entre russos a leste, franceses, ingleses e americanos a oeste. Em maio de 1949, a Alemanha foi dividida oficialmente. A porção ocidental passou a se chamar República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, de modelo capitalista. E o leste passou a se chamar República Democrática Alemã, com a capital em Berlim, de modo socialista. As diferenças entre Estados Unidos e União Soviética ficaram claramente expressas a partir de 1947, quando o presidente americano R. Truman declarou que o expansionismo soviético na Europa e na Ásia
era uma ameaça mundial. Devido ao importante papel da União Soviética na derrota do exército nazista pelo lado oriental da Europa, a partir de fevereiro de 1945, todo o leste europeu foi transformado em uma grande área ocupada, alegando a necessidade de manter a segurança junto às suas fronteiras. Teve início dessa forma a cortina de ferro para barrar a influência da União Soviética. Os Estados Unidos financiaram a reconstrução e fortalecimento econômico da Europa através do Plano Marshall. Plano Marshall, né? Vamos anotar alguns detalhes da história. Primeiro, a Alemanha Ocidental, uma capital em Bonn, e Oriental, capital em Berlim. O Plano Marshall dos países do leste e sudeste asiático. Através do Plano Colombo, instalaram um arsenal nuclear nos países da Europa Ocidental, envolveram-se em guerras localizadas nas quais existia oposição ao socialismo, como as guerras da Coreia, 1950 e 53, do Vietnã, 60 a 73. Por outro lado, a União Soviética desenvolveu governo socialista no leste europeu e reconstruiu a região através do Comecon e protegeu a área com o Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia. Portanto, as guerras que tiveram patrocínio americano e russo, vamos colocar a Coreia, (1950 a 1953), Vietnã, 1960 a 1973. O Pacto de Varsóvia seria o oposto da OTAN. A disputa entre essas organizações fez surgir a corrida armamentista, que desenvolveu um arsenal militar capaz de destruir o mundo. Todo esse panorama acarretou no surgimento de uma nova ordem mundial que teve duração até 1989. Com o fim do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha, posteriormente o fim da União Soviética. Portanto, 1989, queda do Muro de Berlim, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética. Portanto, assim caminhava o mundo no Europa pós Segunda Guerra Mundial. A cortina de ferro, bom gravar, eram os países socialistas. Cortina de ferro eram os socialistas.
A velha ordem mundial. A ordem mundial é a ordem internacional entre países e grupos de países, o equilíbrio e a disputa entre as potências, e, consequentemente, a situação social e a economia do mundo em um determinado período histórico. Atualmente presenciou-se o fortalecimento da globalização, que tomou lugar da antiga ordem bipolar, iniciada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Essa antiga ordem caracterizou-se pela Guerra Fria, a oposição entre Estados Unidos e União Soviética e, consequentemente, bipolaridade mundial, em que as duas potências disputavam o espaço mundial e o dividiam em dois blocos antagônicos, regidos por sistemas socioeconômicos também opostos, capitalismo e socialismo. Ao fim da guerra, houve a divisão dos países em 3 mundos. Como eram estes 3 mundos, né? Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo capitalistas. Capitalistas, potência e líder, Estados Unidos. Segundo mundo, socialistas. Iria a União Soviética. E terceiro mundo, países subdesenvolvidos ou que estão em desenvolvimento. No início do século, o mundo encontrava-se multipolar, com o poder mundial dividido principalmente entre as várias potências europeias. Essa rivalidade evidenciou no imperialismo na Ásia e na África. Desencadeou a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, e mais tarde a Segunda Guerra Mundial. Após 1945, porém, as potências europeias ficaram arrasadas pela guerra. Foi quando surgiram como potências mundiais os Estados Unidos e a União Soviética. Como o segundo mundo era apenas disputado pelos blocos dominantes, como área de influência, o mundo dividiu-se em 2 polos, e o poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Principais características: bipolarização, disputa ideológica entre capitalistas e socialistas, disputa militar entre Estados Unidos e União Soviética, Guerra Fria, divisão leste-oeste. Portanto, as características. Bipolarização, disputa ideológica, capitalismo e socialismo. Guerra Fria, não se enfrentavam diretamente. Divisão leste e oeste. A história do Muro de Berlim. 1945,
Derrotada na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é dividida em 4 zonas de ocupação. Portanto, a Alemanha é dividida em 4 zonas de ocupação. 1945, Alemanha dividida em 4 zonas. Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Por ser a antiga capital do Reich, Berlim também é dividida. Berlim também é dividida. Em março, os Estados Unidos, França e Reino Unido anunciam a união de zona de ocupação. Em represália, o exército soviético interdita as comunicações entre Berlim e o Ocidente, além de bloquear o acesso terrestre. Portanto, 1948, já acontece a divisão da Alemanha entre os Estados Unidos e União Soviética. 1949 são criadas oficialmente as duas Alemanhas. 1949, duas Alemanhas. Em 1958, o líder soviético Nikita Khrushchev dá ultimato às forças ocidentais para que desmilitarizem Berlim em 6 meses. É o início de uma crise política e das fugas de moradores do lado oriental para o lado ocidental, pela fronteira. Cerca de 3,6 milhões de alemães entre 45 e 60. Quer dizer, em 1958, Nikita dá ultimato. Em 1961, no dia 12 de agosto, começa a Operação Muralha da China, na qual os soldados erguem em apenas um dia o muro, isolando Berlim Ocidental da Alemanha Oriental. No dia 24, o primeiro fugitivo é morto tentando cruzar a barreira. Em 1971, interrompida desde 52 as comunicações telefônicas entre os dois lados da cidade são restabelecidas. Em 1989,
Vamos ao relato de 1989. Em maio, a Hungria anuncia o rompimento da cortina de ferro e em setembro abre sua fronteira com a Áustria. O fluxo de refugiados do leste para o oeste aumenta. Em 16 de outubro, 120 mil pessoas se reúnem em Leipzig, na Alemanha Oriental, em protesto contra o governo e pedindo eleições livres. Em 9 de novembro, o muro cai. A fronteira que dividia as duas Berlins é reaberta. No dia seguinte, eleições livres são anunciadas para o ano seguinte. Portanto, a nova ordem mundial. Nova ordem mundial. A nova ordem mundial teve início com o fim da Guerra Fria. Devido às transformações ocorridas na Europa, tais como derrubada do Muro de Berlim na Alemanha e na Ásia a separação da União Soviética. Essas transformações provocaram o desmoronamento do modelo da velha ordem, dando início a uma nova ordem que pode ser definida como um conjunto de características geopolíticas que define as relações de poder e as relações internacionais. Essa expressão foi usada primeiramente pelo presidente norte-americano Ronald Reagan na década de 80, referindo-se a um processo da queda da União Soviética e ao rearranjo geopolítico das potências mundiais. A nova ordem mundial é a ordem multipolar. Não mais bipolar, né? Multipolar. No qual novos polos econômicos estão surgindo, entre eles Japão, China, Rússia e União Europeia. Quando essa ordem teve início, a rivalidade entre os sistemas econômicos opostos, a classificação dos países em primeiro, segundo e terceiro mundo, a ordem bipolar Estados Unidos e União Soviética passou a não existir. Durante a velha ordem, o poder era estabelecido pela força militar das duas potências. Hoje o poder é medido pela capacidade econômica em um mundo cada vez mais globalizado, que exige disponibilidade de capital, avanço tecnológico, qualificação da mão de obra, produtividade e maior competição. No quadro econômico, a nova ordem é marcada pelo desenvolvimento das transnacionais, as quais buscam locações para obter maior lucro, principalmente nos países subdesenvolvidos, tais como mercado consumidor, mão de obra, matéria-prima e incentivo fiscal. Surge também nesse panorama a divisão Norte-Sul, contrária à antiga divisão Leste-Oeste da velha ordem. Essa nova oposição divide os países de acordo com seu desenvolvimento e subdesenvolvimento, configurando assim uma ordem muito mais econômica do que ideológica. Nas relações internacionais, apresenta-se uma nova divisão internacional do trabalho, na qual os países desenvolvidos ocupam a posição de nações industrializadas e o país subdesenvolvido, por sua vez, dividido entre subdesenvolvidos industrializados e subdesenvolvidos não industrializados. No âmbito dessa nova divisão internacional do trabalho, fica caracterizado o fato de que o progresso econômico e social está restrito aos chamados países subdesenvolvidos. Portanto, não há generalização nem democratização nesse progresso para todos. Os países subdesenvolvidos estão subordinados a essa nova realidade, ou como podemos dizer, uma nova subordinação. Na nova ordem temos uma nova organização hierárquica, sob a direção dos Estados Unidos, que passa a monopolizar a capacidade de proteção, destruição do planeta, sendo que os parceiros garantem o apoio e mesmo financiam este status.
Características: hegemonia do capitalismo, multipolaridade, disputa econômica, globalização, divisão norte, sul, blocos econômicos, finalmente, áreas de poder. Áreas de poder. Estados Unidos, União Europeia, Ásia, Japão, e China. Portanto, as principais características dessa nova ordem mundial: a hegemonia do capitalismo, multipolaridade, disputa econômica, globalização, divisão norte e sul, blocos econômicos, área de poder, Estados Unidos, Europa, na União Europeia, Ásia, Japão e China. Portanto, aspectos gerais do mundo atual. A partir de 1989, o mundo passou por rápidas e inesperadas transformações geopolíticas que demoliram a ordem internacional estabelecida há mais de 40 anos. A bipolarização, até então vigente, determinava um cômodo de interpretação do mundo assentado na divisão leste-oeste, esquerda-direita, influindo no comportamento político, econômico e cultural do mundo. Essa bipolarização regulava as relações entre estados, caracterizando um período de história denominado Guerra Fria. Essa situação muitas vezes escondia ou reduzia contradições e outras diversidades que existiam nas relações entre nações. Da divisão do mundo entre capitalista e socialista, podemos tirar diversas lições. Por um lado, o capitalismo demonstrou sua superioridade técnico-produtiva perante o socialismo real. Esse sucesso, contudo, atingia alguns poucos países, onde vive uma reduzida parcela da população mundial, além da minúscula elite dos países subdesenvolvidos. Por outro, é preciso lembrar que o socialismo nasceu como resposta à miséria e à exploração produzida pelo capitalismo liberal do século XIX. A nova ordem internacional guarda todas as contradições e miséria da anterior e se distancia dela pela crescente divisão do planeta em dois lados, o norte progressista e o sul pobre. Além disso, tal é o caráter concentrado de riqueza da estrutura capitalista, que mesmo nas nações desenvolvidas tem se evidenciado um crescente distanciamento socioeconômico entre seus grupos sociais. A divisão ideológica do mundo é substituída pela trágica e concreta divisão econômica, sem contudo esconder a pluralidade conflituosa que caracterizou o quadro humano planetário. O fim do mundo bipolarizado da Guerra Fria
não significou a eliminação automática dos conflitos e atritos internacionais. Hoje, esse confronto se reveste de um conteúdo muito mais econômico-comercial do que político ideológico. Nessa estratégia de desenvolvimento produtivo, em que predomina a internacionalização do capital, consolida-se a interdependência crescente das grandes transnacionais, ultrapassando dessa forma suas fronteiras de origem, que coloca as questões nacionais em segundo plano. Os interesses dos Estados ficam mais do que nunca atrelados aos interesses do capitalismo internacional. Na direção dessa globalização e cooperação internacional, os países mais desenvolvidos têm procurado formar blocos de influência direta, ou seja, áreas sobre as quais exerça domínio e que permite seu fortalecimento no cenário mundial. Os Estados Unidos, mantendo seu grande poder de influência, voltaram-se com mais intensidade para seus vizinhos do continente, procurando garantir sua liderança sobre a América Latina. Formalmente tratados comerciais entre Estados Unidos, Canadá e México, integrando a América Latina do Norte, dão início à ampliação desses blocos americanos. Na Europa encontramos uma maior integração com o ingresso de 9 países na União Europeia, formando a Europa dos 27, através da participação do leste europeu. Na Ásia encontramos o crescimento do Japão e da China, que influencia a região e a própria Oceania, com grande capacidade de investimento em mão de obra abundante, como é o caso da China e da Índia. Nota-se que os países subdesenvolvidos ou periféricos não têm peso na definição desse novo panorama geopolítico mundial, ficando mais uma vez atrelado aos países líderes. Assim, com a decadência do bloco socialista, resta para o capitalismo resolver, no futuro próximo, 3 graves problemas. União Europeia, 27. Problemas a serem resolvidos. Crescente desigualdade do padrão de vida entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, além da diferença de renda dos próprios países desenvolvidos. Ascensão do racismo e crescente xenofobia, especialmente na Europa, devido ao grande fluxo de imigrantes das regiões mais pobres para os países industrialmente mais desenvolvidos. Crise ecológica mundial, procurando solucionar as agressões ao meio ambiente que podem afetar todo o planeta. Portanto, crescente desigualdade do padrão de vida entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, além da diferença de renda dos próprios países desenvolvidos. Ascensão do racismo e crescente xenofobia, especialmente na Europa devido ao grande fluxo de imigrantes das regiões mais pobres para os países industrialmente mais desenvolvidos. Assim, neste início de século, o grande problema continua sendo como organizar melhor a sociedade humana, deixando de ser uma discussão ideológica entre capitalismo e socialismo. A resolução desse problema transforma-se cada vez mais numa questão política e econômica. Centro e periferia. Centro e periferia. Vamos terminar as nossas aulas de história para entrar nas nossas aulas de geografia. Centro e periferia são conceitos econômicos, indicam que no mundo existe um centro formado pelos países desenvolvidos que mantém relação comercial de dominação com a periferia, que são os países subdesenvolvidos. Enquanto no centro se concentram os setores de ponta da economia mundial, desde os princípios, mercado financeiro até o de pesquisa, a periferia destina-se a suprir o mercado central,
com matéria-prima das quais precisam. Essa relação é antiga e remota, pois advém do processo de colonização. Além disso, destaca-se que apenas alguns países subdesenvolvidos conseguiram, no transcorrer do século XX, mudar parcialmente esse quadro, já que tornaram-se nações industrializadas. As diversas periferias. De acordo com o vínculo com o centro, a periferia classifica-se em 4 grupos: integrada, explorada, marginal e isolada. Integrada é a que mantém relações mais estreitas com o centro. Explorada fornece matéria-prima aos países ricos. Marginal apresenta o subdesenvolvimento crônico. Isolada não está integrada ao mercado mundial. Países desenvolvidos. O grupo dos países desenvolvidos é composto por nações que possuem forte economia e altos indicadores sociais, tais como qualidade de vida. A sociedade desse país são altamente consumistas. Se todas as nações do mundo passassem a consumir supérfluos, com a mesma intensidade das nações desenvolvidas, o mundo entraria em colapso, pois não haveria matéria-prima suficiente para abastecer todos os mercados. Portanto, os países desenvolvidos, Países desenvolvidos. Estados Unidos, Canadá, Japão, Nova Zelândia, nações da Europa. Podemos colocar hoje o Brasil como um país em desenvolvimento. Os grupos dos países desenvolvidos, compostos por nações que possuem economia forte e altos indicadores sociais. A sociedade desse país são altamente consumistas. Fazem parte do grupo de países desenvolvidos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia e as nações da Europa. Vamos colocar também a Austrália. Principais características desse grupo: estrutura industrial bem diversificada, tanto bens de capital como bens de consumo. Possui grande investimento em pesquisa. A população urbana é superior à rural. São países industrializados com sede de grandes multinacionais: Mitsubishi, Nestlé, Fiat, Sony, GM, Renault, etc. E possui os principais bancos internacionais. A agropecuária é moderna, mas extremamente pequena na renda nacional. São sociedades de alta tecnologia. Sociedades de consumo. A luta por melhores condições de vida da população é visível, principalmente no que diz respeito à melhor distribuição de renda, não existindo grande disparidade entre a classe social e outra. Para que isso fosse possível, foi necessária a participação direta da sociedade, exigindo de seus governantes uma postura voltada para os interesses da população. Os governos passaram a cobrar mais impostos das classes sociais mais favorecidas em prol da sociedade. Os impostos cobrados são direcionados à construção de escolas, habitações, estradas, hospitais, programa de saúde, aposentadoria mais justa, etc. Isso foi possível graças ao engajamento consciente de todos os cidadãos na formação do Estado Democrático.
No grupo dos países desenvolvidos, os Estados Unidos lideram devido a seu vasto mercado interno, que consome parte da produção de alta tecnologia, como também lidera o mercado global por causa de sua tecnologia e qualidade na produção. Os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O termo subdesenvolvimento surgiu após a Segunda Guerra Mundial, para designar a situação da pobreza de uma grande parcela dos países no mundo. A desigualdade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos tem origem na questão histórica do povoamento dessas áreas, as quais foram colonizadas através de povoamentos ou de exploração, em que as colônias de exploração deram origem aos países subdesenvolvidos atuais, já que seus produtos eram dominados pelas metrópoles. Durante o século XVI a XVIII, os europeus unificaram a superfície terrestre, estabelecendo relações de troca entre quase todos os povos e regiões. Uma das grandes diferenças do surgimento e desenvolvimento para o subdesenvolvimento é que dos países centrais, o capitalismo resultou de um processo endógeno, interno, isso é, desenvolveu-se a partir da própria sociedade. Nos países periféricos, o capitalismo foi imposto de fora, ou seja, exógeno, externo. Os países subdesenvolvidos são bastante heterogêneos, pois possuem sociedade diferenciada uma das outras. Por esse motivo, existem níveis diferentes de subdesenvolvimento. A expressão terceiro mundo surgiu a partir da Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, quando 29 países africanos e asiáticos independentes expressaram o objetivo de não estar sob a influência dos Estados Unidos nem da União Soviética, que representava respectivamente o capitalismo, que era o primeiro mundo, e o socialismo, o segundo mundo. A partir de então, países independentes politicamente são dominados comercial, financeiro e tecnologicamente. O neocolonialismo, neoimperialismo. Os países subdesenvolvidos podem ser agrários ou industrializados. O fato de ter indústria não significa necessariamente que o país seja desenvolvido. A produção pode ser de baixa tecnologia ou mesmo de bem desenvolvida. O país pode ter ainda muita desigualdade social interna. Países subdesenvolvidos e industrializados desenvolveram sua indústria após a Segunda Guerra Mundial. Uma parte foi a partir da década de 50 e 60, e desenvolveram-se a custo de endividamento econômico externo. Possuem riqueza e modernidade, mas violenta desigualdade social, como o Brasil, México e Argentina. Outra parte se desenvolveu a partir da década de 80, passando a produzir produtos baratos de baixo nível tecnológico. São chamados tigres asiáticos: Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, e os novos tigres: Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia. Alguns fatores atraem esse investimento estrangeiro para os países desenvolvidos. Vejamos: mão de obra barata e numerosa, muitas vezes são isentos de pagamento de impostos, doação de terreno por parte do governo, remessa de lucro das transnacionais para a sede dessa empresa, legislação exível. Problemas: dependência econômica e tecnológica, vendem matéria-prima e a recompensa industrializada, o que causa endividamento externo, que por sua vez obriga esse país a facilitar a influência externa, tendo assim a economia controlada por potências internacionais. Famílias numerosas, indicadores sociais ruins, desigualdade social gritante, má distribuição de riqueza, agropecuária de baixo nível técnico. Em alguns países a população é rural e se concentra em atividade agrária. A urbanização, consequentemente, é baixa. Em outros, uma grande parte da população se concentra no setor terciário. A urbanização é ordenada e as cidades são mal estruturadas. A fome é um dos grandes problemas do mundo subdesenvolvido. Há duas formas de medir a fome: a fome aguda, uma medida quantitativa em calorias, e a fome crônica, uma medida qualitativa em proteínas.
A primeira pode levar à morte por inanição e é causada por graves problemas estruturais de baixa renda ou seca, praga na plantação, etc. A segunda, mais comum, é menos evidente e diminui a capacidade das pessoas ao longo do tempo. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Para suprir a deficiência na análise do nível de desenvolvimento de um país, a ONU, a Organização das Nações Unidas, elaborou um critério abrangente denominado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice é calculado desde 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. 1990. Avalie o nível de desenvolvimento de um país conforme sua população, que desfrute de 3 condições básicas: vida longa e saudável, aquisição de conhecimento e padrão de vida decente. O IDH deve levar também em consideração em seus cálculos seguintes indicadores socioeconômicos: taxa de analfabetismo, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, renda per capita. Pode-se perceber que a diferença social entre países reflete em seu IDH, já que existe a diferença socioeconômica dos países no mundo atual, que reflete a exploração entre ricos e pobres na divisão internacional do trabalho. Portanto, vamos continuar todos esses assuntos que começamos em História, vamos continuar em Geografia. Vamos continuar em Geografia, lembrando que teremos mais algumas aulas de História Geral e depois vamos continuar com a Geografia. Nossa próxima aula vamos continuar com a Geografia e vamos terminando nossa aula de História. Até o nosso próximo vídeo.